Sobre esse aumento no número de casos de Covid-19, a gente conversa agora ao vivo com Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito boa tarde, doutor Renato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente aqui da CNN. A primeira pergunta que eu faço é, essa alta que a gente está vivendo hoje já era esperada pela classe médica? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. É uma conjunção de fatores, né, Bruna, que leva a essas novas ondas da Covid-19. Quando uma nova variante chega e encontra uma população não completamente vacinada e vacinados que estão vacinados já há algum tempo e também encontra condições onde a população já não está mais utilizando as medidas de distanciamento, é o cenário perfeito de aumento de casos de circulação. É isso que nós estamos vivenciando hoje. A BQ.1, que é a variante que está circulando mais aqui no Brasil agora, encontrou um ambiente favorável. Muitas pessoas aí já sem usar máscara, sem utilizar distanciamento. Baixa vacinação de populações com a terceira dose. 60% somente da população elegível tomou a terceira dose. E, obviamente, já um tempo decorrido entre a última grande vacinação em massa, acima de 6 meses. Então, essa é a condição ideal da gente ver surgir um aumento de casos, como a gente está vendo agora, e principalmente na maioria dos estados onde a gente vê, todos nós conhecemos alguém que está infectado pela Covid-19, né? Coisa que a gente viu algo parecido nas outras ondas, mas lembrar que essas ondas tendem a ser de uma magnitude muito menor do que foram lá atrás, a Gama, a Ômicron, porque encontra, obviamente, muita gente vacinada e a proteção acaba se dando por quem está vacinado com as 3 doses, no mínimo. 3 a 4 doses são necessárias para garantir essa proteção. Doutor Renato, é possível e é correto a gente afirmar que a gente está vivendo uma nova onda de Covid? Eu também aproveito para perguntar para o senhor se o senhor já sabe quais são as características dessa subvariante que está em circulação nesse momento. Eu acho que sim, né? Não é uma definição clássica, Bruna, para a gente chamar onda, é um aumento de casos, é um recrudescimento da doença. É evidente o aumento expressivo do número de casos. Eu não tenho dúvidas de que se trata de uma nova onda da doença, mas volto a dizer, a magnitude e a duração dessa onda tendem a ser muito menores do que foram no passado, né? Na onda da Gama, na onda da Ômicron, com muito menos duração e muito menos gravidade. Nos países onde a BQ1 já tem passado, aumenta o número de casos, mas a proporção de casos graves não aumenta. Então, a gente continua tendo casos graves, mas em pequenas proporções, especialmente naquela população mais vulnerável, nos idosos, naqueles institucionalizados, naqueles imunocomprometidos, nas crianças que respondem já por uma parcela importante do número de casos que não tiveram a oportunidade de receber uma dose sequer da vacina. Então, esse é o momento atual que a gente está vivenciando da pandemia. E é difícil, viu, Bruna, estabelecer, tá mais dor de garganta, menos perda de olfato. São indistinguíveis esses casos, não dá para atribuir pela sua sintomatologia. Se você está frente a uma variante nova ou outra, a doença é a mesma, é a Covid-19, então é isso que importa. Doutor Renato, agora o Leandro Magalhães de Brasília que fala, prazer falar novamente com o senhor. Doutor Renato, o vírus circula, continua circulando pelo país, pelo mundo. É prudente agora, nesse momento, as pessoas, pelo menos em ambientes fechados, começarem a usar a máscara e ter mais cautela em relação ao álcool em gel também? Sempre passar nas mãos quando chegar em casa ou evitar contato quando estiver na rua? Sem dúvida, Leandro. Boa tarde a você também. É um prazer falar de novo com você. Eu acho que esses momentos de alta circulação, eu acho que essa é uma lição que a gente precisa aprender também, não só para a Covid-19, mas para qualquer outro vírus. Quando a gente tem uma temporada de gripe mais aumentada, ou dos vírus respiratórios, o vírus sincicial e agora com a Covid, toda vez que você tem uma circulação aumentada desse vírus, os grupos de risco em especial precisam tomar mais cuidado. Precisam evitar aglomerações, precisam usar máscara. Claro que qualquer um de nós pode adquirir a doença nessas semanas, nas próximas semanas, mas quem nós temos mais risco, quem nós temos mais receio de desenvolver doença grave, são justamente aqueles que, mesmo vacinados, não vão desenvolver uma boa proteção. Idosos acima de 70 anos, indivíduos imunocomprometidos, gestantes,
essas pessoas precisam usar máscara em todos os momentos de maior circulação de vírus respiratórios, porque tem um risco maior de desenvolver complicações da Covid-19 e das outras doenças respiratórias também. Importante destacar que quem está com sintoma, né, Leandro, precisa sair de casa com máscara. Quando precisar sair, não é justo aí, é uma responsabilidade social de todos nós, de não transmitir para os familiares, para os colegas de trabalho, para aqueles que estão no transporte público conosco. Então, é importantíssimo manter a vacinação em dia e, para aqueles que estão sintomáticos, usar máscara. Na população em geral, ninguém quer ficar doente. Então, você usar máscara em ambientes fechados é extremamente desejável. Onde você não consegue um distanciamento, você vai se proteger, vai proteger aqueles que você convive, aquela sua família, os seus familiares. Então, usar máscara sempre que você está num ambiente fechado, sem distanciamento, numa maior circulação da Covid-19, é sempre muito desejável. E nós precisamos, né? Agora, só para deixar um recado importante que a gente está devendo para a população brasileira, o Ministério da Saúde precisa adquirir esses medicamentos antivirais, justamente para essas pessoas que respondem mal às vacinas, que não adianta dar 3, 4, 5 doses, que são indivíduos que têm uma resposta muito ruim às vacinas. Nós já temos medicamentos antivirais, anticorpos monoclonais, precisam ser incorporados ao SUS para que essas pessoas possam ter uma opção de tratamento quando adquirirem a doença e diminuir o seu risco de evolução para as formas graves. Doutor, os sintomas variam muito, né, de pessoa para pessoa. Eu queria saber, nesse momento, até que ponto esse surto, essa nova onda que a gente está vivendo, é preocupante e se tem a ver também com a falta de vacinação das doses de reforço, né? Se tem a ver com a situação de que algumas pessoas acabam não voltando aos postos de saúde para tomar as doses de reforço. Eu queria também saber qual é a relação que existe entre esse surto e também essa alta de casos com a possibilidade de nós termos novas variantes. É possível também que isso aconteça? Olha, uma das lições aprendidas, Bruna, com a Covid-19 é que há sempre o surgimento de novas variantes, o que não se traduz necessariamente por novas ondas. Nós tivemos aí inúmeras variantes passando por nós e nem tantas ondas assim. Tivemos a cepa original, a alfa, beta, gama, delta, ômicron, a BA1, a BA2, a 275, a BQ. Então, nós temos aí uma dezena de variantes surgindo e 4 ou 5 ondas da doença nós tivemos. Isso quer dizer o quê? Que quando uma nova variante nem sempre vai levar a um aumento de casos, isso vai depender muito do estado de imunidade da população. Então, a garantia que vai nos prevenir de evolução para as formas graves é o esquema vacinal completo. E aqui a gente também não está muito bem, viu, Bruno? A gente tem 90% praticamente da população com 2 doses, mas com 3 doses, que é o esquema mínimo necessário. Essa terceira dose não é um reforço, é parte do esquema primário de vacinação, só está protegido quem tem no mínimo 3 doses. Nós temos 60% só da população com 3 doses. Claro que isso favorece mais infecções, claro que isso favorece mais transmissão e mais casos. Então, a receita hoje, enquanto a gente não recebe as vacinas atualizadas, que já estão aí sendo submetidas à Anvisa, as vacinas que têm a Ômicron na sua formulação, em 2023 a gente já deve começar a vacinar a população com essas vacinas adaptadas, nós precisamos completar o esquema daqueles que não completaram ainda. É muita gente sem terceira, é muita gente sem 4ª dose, isso cria um ambiente propício para a disseminação ainda maior do vírus. O doutor Renato, agora não é exagero afirmar e reafirmar, não. Quem tem pai, mãe, vovô, vovó, ambiente fechado, tem que usar máscara, tem que ter cuidado com o álcool em gel. Isso é fundamental. Todo cuidado é pouco em relação às pessoas mais idosas ou com comorbidade. Deixa-me fazer uma pergunta para o senhor. Em relação às grávidas, elas devem ser incluídas na 5ª dose? Olha, a 5ª dose a gente está discutindo, porque a 5ª dose com as vacinas que hoje nós dispomos, os estudos mostram que o benefício é de muito curta duração, o benefício é de curta duração, né? Uma extrema curta duração. Então, nós estamos discutindo se em saúde pública vale a pena vacinar toda a população com a 5ª dose. Grupos de risco imunocomprometidos, muito idosos, parece ser, enquanto a gente não recebe a vacina mais atualizada, uma opção muito interessante, especialmente nos lugares de maior circulação. Eu acho que nós precisamos incluir, sim, essas pessoas e as grávidas, até o momento, não há dados que surgiram aí a necessidade de 5ª dose, por enquanto, Leandro, não.
Mas tudo isso é muito dinâmico, né? Nós vamos estar sempre reavaliando lá no Ministério e indicando as doses adicionais à medida que o comportamento da doença se mostre, onde a gente começa a observar elevação de risco de hospitalização daqueles que foram vacinados há mais tempo. Os idosos, por enquanto, têm sido os grupos mais acometidos. Quando a gente olha quem hoje hospitaliza por Covid-19, mesmo vacinado, quer dizer, tem os não vacinados, e aqueles que tomaram vacina ainda assim são hospitalizados, são os imunocomprometidos e os idosos. E entre os outros que não são completamente vacinados, infelizmente, muitos adultos que não completaram e as crianças. Nós precisamos urgente começar a vacinação da pediatria, já temos vacinas aprovadas para bebês a partir de 6 meses de idade e essa lentidão de introdução, de aquisição de doses, vem fazendo vítimas semanais, mensais, a cada 2 dias, uma criança menor de 5 anos vem a óbito por Covid-19 no país. É inadmissível hoje uma doença prevenível como a Covid-19. Doutor, rapidamente, a quarta dose para gestantes é fundamental, ou não? É, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quarta dose para todos acima de 18 anos de idade é recomendação de vários estados, como a gente já coloca aqui em São Paulo, por exemplo, e muitos outros estados. Todos acima de 18 anos que já têm 4 meses da sua terceira dose devem receber uma quarta dose, completar o seu esquema e ficar de olho lá na caderneta. Perdi minha carteirinha, meu impresso. Todo posto de saúde, toda unidade de saúde tem no sistema registrado as suas doses. Então procure uma unidade de saúde ou acesse você mesmo a internet, vê quantas doses você tem, quando foi a última dose, passou de 4 meses da sua última aplicação e você não tem ainda 4 doses, complete o seu esquema. Assim nós vamos atravessar mais essa onda da Covid-19, não com menos casos, porque as vacinas não são capazes de prevenir os casos leves, mas com menos hospitalizações e morte. É isso que nós buscamos com a vacinação, que a vacinação previna os desfechos mais graves da doença, hospitalização e morte, e essas vacinas continuam demonstrando excelente perfil nesse aspecto, previne as complicações da Covid-19. Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e também obrigado pela consulta. Bom domingo para o senhor. Obrigado, Leandro. Obrigado, Bruna. Um ótimo domingo a todos que nos acompanham.